Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar hoje mais informalmente ainda. Então, dar as boas-vindas e agradecer a vocês já inicialmente, né, por mais uma vez se disporem a estar aqui para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos da revisão do plano diretor, iniciando hoje a nossa terceira etapa. Agradecer, né, a todos que começaram essa jornada conosco e estão segurando, né, firme a peteca e que não deixaram cair, né? Então, parabéns e que a gente continue assim, firmes e fortes, até o fim da quinta etapa, né? Que será a aprovação, a votação aqui e, com certeza, a aprovação do nosso novo plano diretor do município de Lagoa Seca. Então, muito, muito obrigada mesmo. Isso eu nunca vou deixar de agradecer a todos vocês. Então, dando sequência, eu vou passar para o Elbert, que vai fazer um resumo do que a gente fez na primeira e segunda etapas, para que a gente possa dar, de fato, início às atividades do dia de hoje. Boa tarde, gente. Para ser bem rápidos nas palavras, né, só para refrescar nossas memórias, e fui incumbido hoje de apenas relembrar, né, alguns passos que a gente já percorreu no longo desses 2 anos, né? E lembrando que a gente começou lá em julho de 2021, não é? Justamente prospectando a atualização do nosso plano diretor, já o plano diretor vigente de 2006. E, naquela época, a gente reunia as lideranças, as representações comunitárias, né, as autoridades, o poder público, municipal, estadual e federal representante na nossa cidade. E começava ali os primeiros passos de atualização do plano diretor, formando justamente as instâncias, né, que ali ia formar as comissões representantes, né, que é a comissão técnica preparatória, a comissão de acompanhamento e a comissão de gerenciamento e planejamento, que são as 3 comissões que hoje está presente aqui representando através de cada um de nós que estamos aqui presente. E na primeira etapa, não é, quando a gente formou as instâncias, não é, formou as comissões através das instâncias representantes do município, seja ela da sociedade civil organizada, seja ela através dos representantes das comunidades rurais e urbanas, a gente começava ali a estudar a nossa lei vigente, não é? E também a preparar as documentações que nos, a partir daquele momento, ia reger os próximos passos, que era o nosso regimento interno, não é? O nosso plano de trabalho. Então, tudo isso a gente desenvolveu na primeira etapa, vencemos a primeira etapa, não é? E damos início à segunda etapa, onde a gente ia conhecer a cidade que temos, fazer justamente o diagnóstico, não é, do nosso município. E ali a gente começava a escutar a sociedade através das reuniões comunitárias, né? E justamente através das oficinas de trabalho que a gente fez muitas realizadas lá no Marista, acredito que muitos de vocês lembram, né? Quando a gente estava estudando o material, quando a gente estava justamente planejando as reuniões comunitárias. Então, a gente fez questão de construir esse passo junto com a sociedade através da participação popular, não é? É uma coisa que a Aparecida toca muito no ponto, e a gente faz questão de relembrar o processo democrático que está sendo realizado através dessa atualização desse plano diretor. Então, acredito que mais democrático do que isso, mais com a cara de Lagoa Seca, seria impossível, né? A gente escutou todas as comunidades, né, no levantamento do diagnóstico, e concluímos recentemente a segunda etapa, né, que é uma das etapas mais longas do plano diretor, uma das etapas que mais suga energia
de quem está justamente participando desse processo e principalmente na escuta da população, não é? E agora a gente vai dar início à terceira etapa, que a Aparecida vai falar um pouquinho para vocês como é que vai ser esse processo todo, mas que a gente está bem mais próximo do fim, né, do que quando a gente iniciou lá em julho, justamente antes, principalmente dessa segunda etapa, que foi bem trabalhosa, né? Acredito que foi uma quer dizer, é a etapa mais trabalhosa porque demanda mais cuidado. E esse apelo populacional, de a gente estar tentando escutar a população, a gente usou as redes sociais, usamos as reuniões comunitárias, usamos os questionários, inclusive através da parceria com os agentes de saúde, não é? Então, foi um trabalho de levantamento de dados bastante amplo. Então, combinamos isso com a segunda audiência pública, né? A primeira foi lá na primeira etapa, que é o produto da etapa 1, a segunda audiência pública, que é o produto da etapa 2. Então, a gente está dando início no dia de hoje aos nossos trabalhos da terceira etapa, que aí eu vou passar para a Aparecida, que ela vai justamente passar para vocês como é que a gente vai dar os próximos passos. Então, vimos que na segunda etapa nós conhecemos o município que temos, né? E a terceira etapa nós iremos agora planejar o município que queremos, com base nas informações colhidas na segunda etapa. Isso nós já estudamos, né, lá atrás, um pouquinho, quando estudamos todas as etapas. Então, em que é que consiste a terceira etapa do processo de revisão do plano diretor que se inicia hoje? Justamente nos debruçarmos sobre as informações colhidas durante a nossa pesquisa de campo, realizada na segunda fase, os grupos de trabalho temáticos que se reuniram, que cada membro, né, trouxe informações relativas a determinado tema ou subtema inserido no tema maior, não é, do seu grupo. O trabalho, como o Elbert já falou, feito pelos agentes comunitários de saúde, que aplicaram um questionário nas comunidades, o trabalho feito pelos estagiários, não é, do curso de arquitetura, junto com Mariana. Então, nós vamos nos debruçar agora sobre essas informações e também, logicamente, que não poderíamos deixar de ser a análise do que a população nos passou nas reuniões comunitárias, que o nosso próximo momento agora vai ser dividirmos os grupos e estudarmos essas informações, né, relativas a cada tema, o que a população nos mostrou de bom e aquilo que precisa ser melhorado nas comunidades onde vivem. Então, o que é que nós vamos fazer com esse material? Logicamente, estudar, né? O nosso trabalho consiste em estudar. E, ao fim dessa terceira etapa, nós todos, os membros dos grupos, aprovarmos as propostas. Então, vamos, inicialmente, nos debruçar sobre as informações colhidas na segunda etapa. Depois, iremos pautar ou elencar algumas propostas e discutir, logicamente, com vocês. E, ao fim, na nossa terceira audiência pública, aprovarmos essas propostas que estarão fazendo parte do nosso próximo plano diretor. Então, vejam que é um trabalho que ele é uma caminhada, não é longa, todos que aqui estão sabem o quanto nós já andamos, e é tão longa e tão árdua que muitos se perderam no caminho. E a gente até entende, né? A gente até entende. E por isso que eu sempre agradeço a vocês pela coragem, né, e o compromisso de estarem aqui. Então, ao fim da terceira etapa, iremos, sim, aprovar as propostas que farão parte do nosso plano diretor. Propostas essas inseridas dentro dos 6 temas que nós vimos trabalhando desde o início da segunda etapa. Então, por isso que nós dizemos que a terceira etapa é o município que queremos, porque nós vamos planejar a cidade que queremos para os próximos 10 anos, né? Nos vários
subtemas que permeiam os 6 temas de estudo dos nossos grupos de trabalho temático. Então, para que a gente não perca tempo, né, e temos uma atividade, de fato, prática hoje, e talvez até um pouco demorada, eu mesma achava que nós não teríamos tantas informações, mas quando fomos passar as informações das reuniões comunitárias para cada grupo, nós vimos o quanto nós escolhemos de informações. E hoje vamos apenas, então, somente discutir o que a população passou. O nosso olhar, as informações que nós obtivemos nas visitas em loco, só próximo mês. Então, eu vou já avisar vocês que, quando vocês pegarem o material, pode ser que alguém que estava nas reuniões comunitárias sinta falta de algumas informações que foram colocadas lá, ou algumas demandas, alguns pleitos, e que foram retirados do material. Por quê? Porque nós só deixamos aqui no material aquilo que diz respeito ao plano diretor. Exemplo, em várias reuniões comunitárias citaram questões relativas a ações administrativas do dia a dia, mas que não dizem respeito ao plano diretor. Então, tudo isso foi passado para os secretários, tá? Todos os materiais que nós obtivemos nas reuniões comunitárias, tanto foi entregue à prefeita quanto a todos os secretários. Mas aqui, hoje à tarde, nós só vamos trabalhar com assuntos que dizem respeito ao plano diretor, para que não misture e a gente não entre num debate que não diz respeito à nossa temática, que é justamente o planejamento urbano, né, do desenvolvimento do município. Então, como nós vamos trabalhar? Somos 6 grupos, porém já vimos, por exemplo, o grupo de João Carlos, que é o de História, e o meu, que é o 6º, nós tivemos poucas informações. Lembrem-se que eu disse, nós só vamos trabalhar agora com as informações da população. Então, como são poucas informações colhidas nesses 2 grupos, nós vamos nos juntar a outros. Eu vou ficar com quem é do meu grupo, com Zé Walter, para discutir o grupo dele. João vai ficar junto com o Elbert para discutirem lá no grupo deles. Então, vai juntar eu com o Zé Walter, vamos discutir as questões relativas ao grupo dele e ao meu grupo. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Distribuir o material que nós separamos por grupo. Então, os membros dos grupos vão aqui se juntar, tá bom? E nós vamos discutir esse material. O que é que vocês vão fazer? Além da leitura no grupo, vão anotar. Nós trouxemos 6 cópias. Eu acredito que vai ser suficiente por grupo. Eu acredito que não tem mais do que 6 pessoas em cada grupo. E vocês vão anotar no próprio material e nos devolver, para que a gente possa incrementar mais, não é, essas informações. O que é que vão fazer? Apenas ler o que a população disse na reunião? Não, vocês vão acrescentar aquilo que vocês sabem. Por exemplo, se tem informações lá do Floriano, e claro que tem, e Gedeão, que é do Floriano, sabe que tem mais informações relativas ao plano diretor e que não estão ali presentes, ele já vai acrescentar. Mônica, lá do Amaragi, mesma coisa. Celinha, lá da região do Oiti, de Xando Marinho, Roberto Coelho, e assim sucessivamente. Esse vai ser o nosso trabalho. Reler, na verdade, né, aquilo que a gente conseguiu retirar das comunidades e acrescentar com o que a gente tem de conhecimento e que passou despercebido. No próximo mês, o que é que nós vamos fazer? Vamos trazer para vocês, complementando essas informações, o que nós, da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, conseguimos de complementação das informações. Hoje é só o que o povo disse nas reuniões comunitárias. Beleza? Então, vamos nos dividir em grupo. Se, porventura, tiver muitas pessoas de um só grupo, a gente só vai saber quando fizer a divisão, aí a gente mescla nos outros grupos.
que as pessoas já apresentavam propostas. Chegamos à terceira etapa, que é o momento, porém ainda não é hoje. Hoje é o momento de nós apresentarmos para os demais colegas aquilo que as comunidades nos apresentaram como pontos positivos e como pontos que precisam ser melhorados. Então, vamos segurar, quando estiver falando, de dizer, olha, é preciso que seja feito isso e isso para solucionar tal problema. Não vamos, por enquanto, citar o que foi que as comunidades levantaram, né, propuseram não, mostraram para a gente o que tem de bom lá e o que existe ou não existe, né? O que existe precisa melhorar e aquilo que não existe que seria necessário para que melhorasse a qualidade de vida dos habitantes. Então, vamos iniciar com o grupo de João e o Elbert, né, que ficaram juntos. Quem for falar, pode vir para cá. Vou dar uma resumida aqui, que o negócio é meio grande. Gente, ficamos com duas temáticas, né? A primeira que é a história do município de Lagoa Seca, que é do grupo de João, e patrimônio artístico, cultural e desenvolvimento econômico e financiamento do desenvolvimento urbano. Sabemos, acredito que isso foi regra para todos os grupos, não é? Ver que o material ele é bem extenso, não é? O pessoal nas comunidades ficaram livres para levantar bastante questões, não é? Inclusive, a gente já tinha feito uma lapidação nesse material, tirando o que não é do plano diretor, como a Aparecida bem falou, mas, mesmo assim, ainda é um material muito extenso. E, como a gente sabe, desde o início, muitos pontos se repetem nas diversas comunidades, não é? Então, acredito que fica um pouco difícil a gente tentar lapidar essa quantidade de material em apenas uma tarde, não é? Então, acho que todo mundo teve essa dificuldade. Mas a gente já esperava por isso. Então, o nosso grupo avaliou, deu uma analisada, e a gente percebeu que nas comunidades, por exemplo, eles esqueceram de alguns itens, né, basicamente importantes que a gente vê. Eu vou só citar aqui na questão dos pontos da história do município. Quando a gente estava lá nas visitas comunitárias, a gente bem viu que o pessoal falava muito da questão do imediatismo, né, ou questões da própria gestão, como a Aparecida tocou no início da nossa conversa. Mas aqui, por exemplo, esqueceram de citar os prédios históricos que a gente tem no município, não é? Exemplo do próprio prédio da prefeitura, não é? O prédio da Câmara, alguns estabelecimentos comerciais, por exemplo, a bodega de Dona Palmira, não é? E são algumas coisas que fazem parte da história do município, né? As pessoas ilustres que nós temos, como professores, políticos da fundação do município, que ainda estão vivos, por exemplo, né? Escritores que temos no município. Então, tudo isso faz parte do arcabouço histórico do município, não é? Então, a gente deu uma pincelada nisso aí, né? E na parte do desenvolvimento econômico, né, a gente percebeu que aí é que tem coisa mesmo que precisa de ajustes, certo? Mas, especificadamente, não é, a gente percebeu que existem comunidades que têm, por exemplo, a parte comercial mais aquecida, né? A exemplo da comunidade do Floriano, que tem um comércio bastante aquecido, material de construção, farmácia, padaria, oficina de moto, loja de carro, né? Mas a gente sabe que tem outras comunidades que não têm, a parte mais de serviço, mais a parte de agrícola, né? A questão da plantação de hortaliças, tudo. Então, a gente fez uma divisão. E, claro, depois, como coordenadores de grupo, eu e João Carlos vai sentar e vai fazer uma reorganização desse material. A gente reuniu as correções e os complementos, né, e vamos dar continuidade ao trabalho, certo? Quem será o próximo? O 2 é o de Júnior. Vem, Júnior.
Boa tarde a todos. A gente também discutiu o nosso tema, acho que o nosso e o de Zé Walter são os mais extensos, né, em termos de... O da gente é habitação, mobilidade urbana, segurança e projeto de grandes impactos. O pessoal citou muito como pontos positivos os calçamentos que foram feitos nas ladeiras, asfalto, né? Coleta de lixo uma vez por semana em várias localidades, no mínimo, principalmente na zona rural. Questão de transporte escolar, que tem com regularidade. Questão de segurança em algumas comunidades que foi contada como ponto positivo, em contrapartida em outras foi citada como ponto negativo. Questão da... Deixa eu ver aqui... citar aqui na Vila Florestal, questão do poço comunitário, em outros locais colocar a expansão da questão das águas da Cagepa, que expandiu por quase todo o município, pavimentação de qualidade na comunidade do Genipapo. Aí hoje a gente identificou que aquela que foi calçada teve problema no esgoto, aí já tem que ser trocado como ponto negativo, não mais como ponto negativo. Estou citando os positivos, né? Daqui a pouco a gente vai por negativo. A questão da rodovia estadual lá em Genipapo, que melhorou a mobilidade no local, né, até Genipapo. Melhoria da pavimentação das calçadas no Bela Vista, São José, acho que é aquela parte nova que foi feita. Aí falou aqui de rede de esgoto, mas rede de esgoto, aqui sabe que o município tem quase nada, né, mas citaram como ponto positivo. Questão do transporte público, a facilidade no acesso, né, do transporte público, a gente sabe que tem facilidade. Eu acho que foi nessa parte aqui do centro da cidade. Citou como ponto positivo o crescimento dos condomínios privados e que se tem uma boa iluminação pública. E como ponto positivo se colocou a construção da PB 099, que a gente sabe que tem uns pontos negativos também, né, porque causa alguns impactos ambientais e os transtornos durante a obra. A previsão é que acabe ainda até o final do ano, né? Vamos torcer que conclua, para melhorar lá o setor. Pronto, aí como pontos negativos, aqui a gente vê que tem uma repetição muito grande em relação, né? Em algum lugar a gente vê que tem uma boa mobilidade urbana, e outros já comentam que não tem. Então, questão de planejamento público, vai ter que ter melhoria nas estradas, principalmente na zona rural, né? Questão de algumas ladeiras, quando chove, se impossibilita de você chegar ao local onde quer, né? Se cobrou aqui em vários locais ausência de parada de ônibus coberta, né? Citaram em várias localidades, eu vou generalizar porque a gente não tem nenhuma, na verdade. Acho que só tem uma, acho que é lá em cima, né? Que ainda está até meio na entrada perto daquele posto, ali onde tem, ali a entrada de onde... Conceição, né? Na entrada, pronto, tem uma paradazinha coberta. Acho que só tem aquela. Sim, a do Juraci também. Que foi o condomínio que fez, né? Isso. Então, são pontos bem resumidos. Aí, deixa eu ver o que foi colocado. Eu estou generalizando, porque se a gente for citar todos aqui, vai passar bastante tempo. Em relação à habitação, só se falou em uma vez que precisa de... melhorar a questão de... onde é que está aqui? Não foi nem melhorar. Se criar habitação populares, né, que a gente não tem. Na verdade, se a gente for, não tem nenhum lugar. Acho que o único loteamento que tem loteamento não, conjunto é lá em Campinote, né, Zé Walter? Zé Walter que é da área, mas... Hã? É o único que fez, Aí se cobrou também aqui... melhoramento das calçadas, pela dificuldade de acesso, a gente sabe que é geral no município todinho, né? A gente que andou em loco, em quase todos os locais, sabe que é muito complicado. Precariedade do saneamento básico, ausência de área, isso aí, acho que botou aqui, mas é mais ligado à parte de Nohana, né? Vou deixar para ela falar. Aí, manutenção de barragens também, a gente estava aqui nesse aqui, mas é dentro da área de vocês, acho que veio por aqui. Pronto, aí se comentou a questão de precariedade de segurança, principalmente no período da noite, e alguns pontos sem iluminação. Aí na questão de estrada, citar aqui, não sei onde, é geral também, né? Zé de Lica, lá em vários nomes aqui.
Aí algumas coisas aqui que foram concluídas, né? A gente já viu aqui, a gente já eliminou. Questão lá no OIT, que falar do acesso lá, já foi concluída. Se colocou aqui a questão de bueiros também, que entra na parte de vocês, não está aqui na parte da gente. Cobraram aqui a questão de faixa de pedestre, né, na BR, que a gente vê que a gente vê que são muitas coisas imediatistas, né? A médio e longo prazo tem poucas coisas, então a gente vai ter um trabalho grande para complementar e trabalhar com políticas públicas que venham pensar a médio e longo prazo, né? Isso aqui tem muitas coisas que é a necessidade imediata. Ausência de transporte público entre comunidades, né? Vamos dizer, do Alvinho para aqui, de Campinote para aqui, coisa desse tipo, né? Comentado também. Aí tem que ter o plano de mobilidade, que a gente também não tem, né? Aí já vai para a terceira etapa, se trabalhar nisso. Pronto, demais são coisas repetidas. Questão dos cemitérios, que foi aqui, mas vai entrar na parte de Zé Valdo, tem aqui também, então vou deixar para fazer. Inclusive, se comentou, não foi, da questão de verticalizar a questão das... Cova não, porque ele vai ficar acima da terra, né? Fazer os caixotes e subir. Como ideia, mas aí vai para a terceira etapa também. Então, sim, aí questão das áreas de risco, eu não sei se... aí se falou de todas, porque aí não sei se entra em questão de mobilidade, habitação, ou se entra em outro, acho que é na tua parte, né? De uso e ocupação. Né? Pronto. Isso, é questão de habitação, porque corre o risco. Pronto, demais é isso aqui. A gente tem que dar uma enxugada melhor, separar por tema, por localidade, para tentar enxugar e complementar as coisas que faltam. Mas foi isso que a gente conseguiu verificar. Ainda dava para passar mais 1 hora ali dentro, pontuando. Mas foi isso, pessoal. Obrigado aí. Próximo grupo, Zé Valde, Nohana. Grupo 3. É porque só tem 4. Ou 4. Bem um açúcar. Pessoal, boa tarde. O nosso tema ficou com o uso e ocupação do solo e equipamentos públicos, né? Bem, na grande maioria, os pontos positivos, na grande maioria das comunidades, seria o quê? As escolas, as unidades básicas de saúde, algumas regiões que tinham quadra, né, poliesportivo, tinha praças, né, e também, vamos dizer aqui, a maioria foi agências de correio, um ponto positivo, né? Deixa eu ver o que mais, campos de futebol, isso foi os pontos positivos. Que apesar que a grande maioria das comunidades tem praticamente as mesmas coisas, né? Não todas, na verdade, mas a grande maioria sim tem. No caso, escola, campo de futebol, unidade básica, né? Já a questão do que precisa melhorar, né? Então, veja só. Algumas comunidades elas têm um déficit no caso de pavimentação, que eu acho que a gente falou aqui, né? Ausência de campos de futebol, infraestrutura das escolas um pouco irregulares, vamos dizer assim, falta de manutenção, né? Deixa eu ver o que mais. Cursos profissionalizantes, ausência de cursos, principalmente nas regiões de povoados como Alvinho, Campinote, etc. Deixa eu ver o que mais aqui. A questão do cemitério. A gente falou aqui a questão do cemitério. Pronto. Nós temos a comunidade de Alvinho, que não tem cemitério, né? Só tem Genipapo, Campinote, Oiti e aqui. Nessas localidades, por sua vez, as comunidades já se relatam que não tem mais espaço para sepultar os mortos. E, na verdade, necessita o quê?
nova estruturação do cemitério, uma ampliação ou criação de novos, que eu não sei se nem é viável essas questões. Mas essa é a ausência na questão de ampliação dos cemitérios, no caso, a verticalização ou de outra forma, né? Também, né, a falta de casas para velar os mortos em algumas comunidades. Falta também campos de futebol, né? Melhor atendimento na questão das unidades básicas de saúde, porque existe vamos dizer assim, uma reorganização da questão do atendimento de localidades que são distantes de unidade básica. Então, fica distante a pessoa se locomover. Deixa eu ver o que mais. São muitas coisas, porque, na verdade, se a gente for realmente falar tudo que tem aqui, né, a gente passaria um bocado de tempo aqui falando sobre isso. Tá? E reorganização dos espaços das escolas que foram fechadas, né, no caso, ela perdeu a função social de unidade escolar para ser disponibilizada para outro fim, outra razão e outra finalidade social. Não sei se eu fiquei faltando mais alguma coisa parecida. Se quiser complementar. Então, foi citada ainda na temática de Zé Walter a ausência de espaço de lazer, tanto para crianças, jovens e adultos, né, idosos. Exemplo, o centro de convivência de idosos, né, eu lembro que foi citado em algumas comunidades. E algo interessante que eu não lembrava, eu lembro de muitas questões que foram discutidas e colocadas pela população, mas eu não lembrava, quando a gente estava agora discutindo, interessante, eu não lembrava de algo muito, muito importante. Para mim, sinceramente, foi algo que eu não esperava. Em Genipapo, né, que tem um local para sepultamento de animais. E eu não lembrava disso e achei assim, sinceramente, algo que eu não esperava, né, ter como ponto positivo, né? Então, vimos também a necessidade de construção de equipamentos públicos, a exemplo de praças nos diversos povoados, isso foi solicitado, com academias populares, muito solicitado isso em todos os povoados. A cobertura da quadra lá de Campinote, que é aberta, foi colocado como sendo uma pauta, né, necessária, porque inviabiliza a prática de esportes no período das chuvas. Algumas escolas que não há um local para as crianças brincarem no horário da recreação, por exemplo, Genipapo, Chão do Marinho, e solicitar a cobertura de uma área, né, que serviço de lazer para as crianças. E foram colocadas questões de falta de manutenção dos prédios públicos para atender com qualidade a clientela, exemplo de escolas, as unidades de saúde, com ampliação e manutenção. E o cemitério, né, que foi, Zé Walter já falou, que foi colocado como, lógico, uma necessidade premente, né, de se ver essa questão dos cemitérios. O único local que nós visitamos e que não há esse problema é lá em Campinote. O cemitério lá foi colocado que atende, né, a necessidade lá da região. Uma questão que foi também colocada aqui por várias comunidades, mas eu lembro bem de Genipapo e em Lagoa do Gravatá, o distanciamento para o atendimento nas unidades básicas de saúde, e que seria necessário a implantação de uma UPA, né, de uma âncora, né, de atendimento naquelas localidades, em função de ser muito distante a unidade básica de saúde. Também a questão do transporte público, né, que Júnior já falou, e a gente reforça, isso foi muito colocado. Há uma dificuldade muito grande da população de Lagoa Seca se deslocar, por exemplo, de Campinote para cá, Genipapo, não só aqui para a sede do município,
mas essa mobilidade dentro do próprio município e até mesmo para o atendimento. O Genipap, por exemplo, pediu que fosse estudado, né, a viabilidade de um transporte para a condução dos idosos, a mães com crianças, para o atendimento lá em Pai Domingos, porque com a criação da unidade básica de Pai Domingos, uma parte da população de Genipapo passou a ser atendida lá, e é muito distante. Enfim, questões como essas que foram colocadas, né? Também tem a questão aqui, Aparecida, algumas comunidades pediram, sentiram a necessidade da ausência de construção de creches. Né? Construção de creches. E também outra questão que foi bastante levantada, que a grande maioria dos imóveis urbanos do nosso município eles são irregulares com relação às escrituras públicas. Muitas são escrituras particulares, que não tem nenhum registro em cartório nenhum. Então, eles pediram a questão da regularização desses imóveis, né? Bem como a questão da maior fiscalização com relação à invasão das calçadas, impossibilitando a acessibilidade. Perfeito. Pronto. Então, no que diz respeito ao grupo 6, né, que é gestão democrática e participação popular, eu achava até que não ia surgir nada, viu? Mas até que me surpreendi. A criação e existência de várias associações, a exemplo do Quissé, do Tabuleiro, no Mineiro, Chão do Marinho, o Araçá, a Maragi, no Oiti, Pai Domingos, né, que a associação de Roberto Coelho representa várias comunidades lá do entorno. Então, várias associações que existem no município e que nós podemos ter conhecimento. E, inclusive, até na reunião comunitária do Floriano, o pessoal do Campo do Bahia estava presente e foi ventilado lá a possibilidade de criação de uma associação. Nós incentivamos na reunião mesmo e essa associação já está em pleno funcionamento, né? Então, a gente fica feliz com a coragem, né, daquelas pessoas do Campo do Bahia terem se organizado. A Associação do Amaragi, já falei, e o que tem de necessidade de melhoria, né, que eles apontam relativa ao nosso grupo, é a ausência de uma cooperativa no município. Em vários setores foram colocadas essa questão da ausência de cooperativa, ou seja, há uma necessidade do cooperativismo, né? Sobretudo na área do pessoal que trabalha ligado ao Elbert, né? A gente viu essas discussões, o comércio, artesão, enfim. Mas, enfim, há a ausência, né? A ausência foi colocado de políticas públicas de apoio às associações existentes. E falta de divulgação do trabalho de um grupo de mulheres. Isso foi colocado em 2 setores, tanto no Amaragi quanto em Lagoa do Gravatá, que trabalham em regime de fundo rotativo, né, de economia. Elas criam, né, animais e plantam alguns tipos de produtos, né, e gira em torno delas essa economia que é denominada de economia rotativa, né, fundo rotativo, né, e falta a divulgação desse trabalho e, evidentemente, que também o apoio. Também foi colocada a ausência de uma associação na comunidade do Cumbe para acolher aqueles agricultores da região. E falta o incentivo à participação popular no associativismo. Isso foi colocado em Genipapo, Pau-Ferro e Covão. Enfim, foram essas questões apontadas nas reuniões comunitárias relativas ao grupo 6, né, de gestão democrática e participação popular. E o grupo 4, né, uso e ocupação do solo e equipamentos públicos.
Agora Boa tarde, gente. Pois bem, são os pontos positivos do tema Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. Então, a gente viu que se repete muito, né, esses déficits nas comunidades. E, no nosso caso aqui agora, com relação aos pontos positivos, também a gente vê uma repetição muito grande. Então, dentre os principais, nós elencamos aqui a produção de hortifrutis da agricultura familiar, hidroponia. Aqui, a princípio, ele cita alguns locais, né? Mas a gente sabe que aqui e acolá tem outras regiões que também se identificam com essa mesma atividade. A Escola do CSEC desenvolve um programa de reciclagem e proteção ao meio ambiente, com atividades também ligadas ao esporte e o lazer, mas dentro dessa linha de educação ambiental. O Banco de Sementes, localizado na comunidade Lagoa do Gravatá, né? A região de hortaliças e com a produção de frutas, agricultura familiar lá no Amaragi. A distribuição de sementes, também é outro ponto positivo em algumas dessas regiões. A referência à produção agroecológica também em outras regiões. O abastecimento de água fornecido pela CAGEPA. É bom até colocar aqui que, de repente, o que é um ponto positivo em determinada região, ele pode ser um ponto negativo em outra, tá certo? O Banco de Sementes já foi citado, a política de agricultura familiar na região, cisternas comunitárias espalhadas em algumas comunidades, tá? Outro ponto a existência de poço comunitário na comunidade da vila. Pontos de coleta de lixo também em algumas regiões, também entra aqui como um ponto positivo. Catadores também, tem a presença de catadores de reciclado em algumas regiões. E os demais, e região das frutas também e hortaliças, com uma produção bastante significativa. Voltando, o que de repente é um ponto positivo em um, pode ser negativo em outros. Então, em alguns locais aqui, se fala com relação ao esgotamento sanitário, tá certo? E a gente sabe que isso não é extensivo a todo o município, né? Infelizmente, a gente se depara com uma cidade onde tem, com relação ao esgotamento sanitário, é muito pequeno. Em especial nas nossas zonas rurais, né? Tanto tem problema com relação ao saneamento básico de um modo geral. Mas a gente vê que, como as reuniões elas aconteceram em diversas localidades do município, e também aqui na sede do município, né? Então, na sede, a gente encontra realmente algumas situações que são favoráveis, enquanto outras não. Mas, dentre elas, a gente ainda vê a recuperação, né, de bueiras, em especial na Rua Antônio Borges. Então, existem problemas também, logo mais o nosso colega Arnaldo ele vai citar com esses pontos negativos, tá certo? Mas, de antemão, são esses os pontos positivos encontrados. Ok? Boa tarde a todos e a todas. Realmente, um dos pontos principais desse nosso olhar para o município de Lagoa Seca, principalmente com o que diz respeito ao meio ambiente, ele realmente tem uma complexidade muito grande, porque o município ele tem uma área territorial muito extensa e povoada. Porque é diferente de uma área ser extensa e pouco povoada. Lagoa Seca não. Lagoa Seca ela tem uma área extensa e muito povoada. Então, nós temos problemática em praticamente todos os sítios de Lagoa Seca e também aqui na área urbana, mas também nós temos muitos pontos positivos no município de Lagoa Seca. Lagoa Seca é muito rica na hortifruti granjeiro,
Lagoa Seca é muito rica no artesanato, Lagoa Seca é muito rica culturalmente, Lagoa Seca, por estar muito próximo a Campina Grande, Lagoa Seca tem uma influência de Campina Grande do ponto de vista intelectual e do ponto de vista de avançar como uma cidade de porto médio para grande, para maior no futuro. Evidentemente, nós temos um elenco de problemas em cada uma dessas regiões e também temos algumas que são positivas e outras negativas, mas eu gostaria de me ater apenas em 2 pontos que eu considero fundamentais. Eu vou fugir um pouco da questão de detalhes de cada município e vou falar na questão mais macro, do que diz respeito a efetivamente o plano diretor. Porque o que é o plano diretor? O plano diretor ele tem que elaborar políticas para a perspectiva para daqui a 10 anos, e essa perspectiva ela tem que ser uma atuação que abranja todo o município como um todo. Então, o que é que nós podemos analisar? Nós podemos analisar o primeiro ponto. Um dos maiores problemas que nós temos, e aí não é só de Lagoa Seca, é de todas as cidades do mundo, é a problemática do lixo. Lixo, a gente precisa ver o lixo como sendo hoje um problema, solução, e não um problema definitivo para uma sociedade. Se a gente não se preocupar efetivamente de onde a gente vai colocar esse lixo e para que esse lixo está servindo e vai servir, a gente vai ficar o tempo todo na política vamos fazer aqui uma campanha de conscientização, o carro da coleta não passou, tem pontos neufrágios de lixo em determinada comunidade, é lixo demais em outra e etc. O que é que nós podemos analisar? Nós podemos analisar isso em 2 aspectos. Gente, lixo, ele é dinheiro. E ele sendo dinheiro, a gente tem que mudar a política com relação ao lixo para que as pessoas se interessem mais em juntar o lixo do que em descartar o lixo. Então, se você tem uma situação econômica melhor do que outros, você tem o seu lixo e descarta ele, mas as outras pessoas vão fazer a coleta dele porque esse lixo vai se transformar em dinheiro. A minha preocupação maior, numa usina de reciclagem, para reciclar lixo e vender o lixo, e o outro seria a gente ter, no município de Lagoa Seca, uma área de Lagoa Seca com alimentos para as pessoas trocarem lixo por alimentos. Ô Arnaldo, você vai juntar 10 quilos de lixo na sua casa para ir trocar por 10 quilos de arroz? Garanto a vocês que não. Mas vai estar assim de gente na minha porta atrás de que eu separo o lixo e entrego a eles. E aí vai fazer o quê? Você vai criar um círculo dentro do município que as pessoas vão se beneficiar com o próprio suor, ao invés de estar pedindo nas portas, vai estar em busca do lixo para isso se transformar em dinheiro. Isso seria um ponto fundamental. A usina de reciclagem, ela não só dá dinheiro, mas ela aproveita o lixo em 100%. 100% do lixo de uma cidade, numa usina de reciclagem, ela é utilizada. É o plástico, é o cobre, é o ferro, é o vidro, é o material orgânico para fazer adubo, é o resto de metralha que serve para aterrar determinadas áreas que estejam em erosão, e assim sucessivamente. Então, o lixo, na verdade, a gente teria que ver o lixo como sendo uma solução, e não uma grande problemática que hoje acontece no nosso município. O outro problema seria o esgotamento sanitário. Nós temos em Lagoa Seca, áreas aqui de Lagoa Seca que dá a impressão para as pessoas que é esgoto. Não é galerias de águas pluviais, que só vai ter volume quando chove. E algumas pessoas faz ligação de esgoto para essas galerias. Então, o que é que nós temos que ter como preocupação maior? Em Lagoa Seca, nós temos uma estação de tratamento de esgoto, fica ali abaixo de Luiz Leal. Essa estação de tratamento de esgoto, ela está com a capacidade mínima do que, de fato, ela tem capacidade de fazer o tratamento de esgoto. Qual seria a solução? A solução seria você fazer estações elevatórias de esgoto, ou seja, o esgoto chega aqui embaixo, daqui é feita uma tubulação e bombeado o esgoto para a estação de tratamento.
Ah, mas a estação de tratamento agora não está mais comportando. Tem um anexo dela que você pode construir e dar continuidade ao tratamento do esgoto. Então, são problemáticas principais que eu elejo, Cecita, como sendo o eixo maior para a gente trabalhar isso. Aí você vai ter problemática de que você vai ter problemática da questão florestal, da questão de que a cidade precisa de ter áreas preservadas, de uma lei que no município que proteja a fiscalização e etc, etc. Isso aí são outros pontos também que é fundamental que a gente trate. Mas eu só quero me ater principalmente a esses 2 pontos, que eu, sinceramente, quando eu vim participar aqui do plano diretor, representando a CAGEPA, na minha cabeça só vinha esses 2 problemas maiores. É claro e evidente, com a capacidade de Nohana de estar à frente do nosso grupo, ela abrangeu muito mais esse conhecimento, porque ela é uma pessoa muito capacitada nessa área, dedicada e tem competência para estar nessa área. Então, isso me ajudou também, inclusive, a ver outros pontos que eu considero fundamentais. Então, vejam, gente, eu estou me alongando demais, porque eu pego o microfone e fico desse jeito. Mas então, Cecília, você dê continuidade aí, por favor. Mas é muito oportuno essas colocações de Arnaldo, mas a gente não pode esquecer que esses pontos que foram citados pela comunidade merecem ser mencionados, né? Então, olha, a precariedade na disponibilidade de máquinas para manutenção de barragens, a ausência de arborização nas calçadas, saneamento básico precário, que você acabava de falar, a ausência de lixeira em determinadas comunidades, a ausência de um açude público com ampla capacidade para captação de águas no período das chuvas, a precariedade no abastecimento de cisterna, melhoria nos serviços de agricultura, ouvidoria, banco de sementes, disponibilidades do trator para servir aos agricultores, a valorização e estruturação das atividades agrícolas, melhoramento do incentivo a essas atividades e políticas públicas de valorização à agricultura familiar e também à sustentabilidade, a falta de manutenção e limpeza de pequenos barreiros e barragens, precariedade na coleta de lixo nas comunidades da zona rural, controle na reprodução dos animais em determinadas localidades, ausência de lixeiras em diversos locais, sim, já falei, controle de reprodução de animais e de instalações e um centro de zoonoses, políticas públicas de preservação ao meio ambiente, assoreamento do rio Mamanguape, ausência da separação de lixo dificultando a coleta em todas as comunidades, ausência de lixeiras, mais uma vez, em outras comunidades. Enfim, esse déficit também, esses pontos que precisam ser melhorados também são comuns às várias localidades do nosso município e também daqui da sede. Ok? Então, tem mais alguma coisa aí, Arnaldo, para colocar? Tenho apenas para, mais uma vez, agradecer essa oportunidade a todos nós aqui dada pelo plano diretor. Isso é muito importante do ponto de vista não só político, mas principalmente de integração da sociedade naquilo que é, de fato, de interesse da sociedade, porque, embora isso aqui seja um instrumento político, nós não estamos aqui fazendo política, nós estamos aqui fazendo um trabalho daquilo que, de fato, interessa para a nossa comunidade de uma maneira geral. Então, isso é muito importante, embora eu não tenha nada contra a política. Eu estou apenas fazendo a narrativa daquilo que eu vejo e daquilo que eu observo. Tá certo? Eu acho que isso é fundamental. Agradeço mais uma vez, parabenizo de novo, mais uma vez, a você, Aparecida, pela condução desse trabalho que você tem sempre feito e se dedicado aqui dentro do município. É realmente um trabalho que a gente só pode elogiar e parabenizar sempre. As pessoas que estão desde o começo e que não arredaram o pé desse trabalho, isso é também muito fundamental para que a gente cada vez mais saiba de nosso papel como cidadão. Então, agradeço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Colocando ainda, com relação ao escoamento da produção.
Se, por um lado, né, ele é um ponto positivo, né, em algumas comunidades falam da importância e como está sendo bacana pela qualidade de estradas e ladeiras que a gente tem já com calçamento. Por outro lado, nas comunidades onde, infelizmente, não recebeu esse benefício, também ela acaba sendo um empecilho para o desenvolvimento dessa região. O desenvolvimento com relação ao escoamento das mercadorias e produção do agricultor de um modo geral. Então, muito obrigada. Depois de apresentarmos o que nós escolhemos nas reuniões comunitárias, ainda é cedo, né? Se alguém quiser falar, alguém que ainda não falou e quiser acrescentar mais alguma informação sobre o material estudado, a gente abre agora, tá? Para quem tiver interesse. Boa tarde. Aproveitar ali, não é o grupo que eu estou, mas eu coloquei lá no dia que talvez participasse também. Então, só acrescentar uma questão aqui, né? A gente está concluindo uma estimativa da agroindústria da goma e de hortaliça no município, né? Uma estimativa de produção e valor que se movimenta no município durante um ano. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a agroindústria da goma, o complexo da goma e a das hortaliças, eu vou considerar também o complexo das hortaliças, movimenta quanto por ano em Lagoa Seca? Fora a fruticultura, só folha. Quanto? Quantos milhões? Quantas dezenas de milhões? Quanto? Anual. Para você ter ideia, a gente está fechando uma estimativa que ultrapassa 200 milhões de reais ano. Só folha e goma. Só folha e goma. 200 milhões de reais é o dobro do que a prefeitura tem de receita anualmente. Você tem ideia de quantos empregos estão sendo gerados sem carteira assinada? Que ninguém vê, né? Quanto se movimenta de gasolina, de diesel, para esses veículos transportar esses milhões? Você tem ideia de uma coisa dessa? E aí eu faço uma pergunta bem crítica, me perdoe. Aqui a gente está debatendo o que a gente pode ver e a gente tem que ver isso para o plano diretor, né? A questão do acesso que a gente comenta aqui. Para você ter ideia, tem produtor no município faz 45 dias que não consegue tirar sua mercadoria. Perdeu sua mercadoria. Tem restaurante do município, como o Biba, que passou 20 dias do São João sem funcionar, porque não passava veículo. Não é uma crítica à gestão, porque não é de agora. É uma realidade, tá certo? Agora, imagina se a gente consegue, numa perspectiva, se a gente tem hoje um complexo da goma que movimenta 120 milhões ano, só goma, e a gente tem terras favoráveis. Lagoa Seca foi um dos maiores produtores, junto com Puxinanã, de mandioca. Hoje a gente não tem nem 100 hectares de mandioca no município. E a perspectiva de aquisição de mandioca deles, via massa de mandioca, ultrapassa 100 hectares mês. E a gente não tem nem 100 hectares hoje. Olha o potencial que a gente tem para gerar receita e devolver o povo para o sítio, para produzir com variedades novas que temos da Embrapa aí. Com 8 meses, mandioca se produzia com 12, hoje já sai mandioca com 8 meses. Então, assim, olha o potencial que a gente tem. O potencial de hortaliça que está praticamente entregando para o Nordeste, só não vai mais para longe porque é um produto perecível. Como é que você guarda uma alface para levar lá para o... Não leva, né? Mas tem outros produtos olerícolas que têm tempo de prateleira e pode ir para a região norte, por exemplo. Maranhão, você sabia que tem alface de Lagoa Seca no Maranhão hoje? Sabe quanto é um pé de alface na prateleira do Maranhão? R$5. Saiu daqui a R$1,50. Né?
Então, assim, é uma questão que está ligada aqui, porque vai mexer com terra novamente, vai mexer com investimento rural. Imagina hoje se a gente tem isso anotado, né, comprovado, que a gente está fazendo estimativa não é real, estimativa é uma perspectiva. Mas se a gente tem isso, um levantamento real, e chega para uma Caixa Econômica e diz, Caixa Econômica, a gente vai ceder os fundos da Câmara Municipal lá e você vai botar uma agência somente para atender agricultor. Eu quero que vocês liberem dinheiro para a agricultura do município. Você tem noção de quantos milhões a gente consegue despejar aqui, Welber? Brilha os olhos, né, Welber? Empreendedor. Banco do Nordeste, hoje a gente tem Sicredi, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Banco do Brasil financiando a atividade, e o Bradesco agora começou. Então a gente tem 5 bancos financiando recurso para a agricultura, para um município que é extremamente de economia rural, e a gente poderia estar movimentando aqui tranquilamente 50 milhões de crédito ano. O cara comprando a vaquinha do vizinho, comprando o trator do vizinho, gente comprando trator para cortar a terra do outro que não tem. A gente financiou 2 tratores agora para 2 produtores. Então, assim, a gente precisa realmente ver com bons olhos essa questão, porque isso tem que estar dentro do plano de como a gente vai conseguir chegar nos agricultores, porque comercialmente, sou muito sincero, estamos muito próximos de Campina Grande para desenvolver comercialmente. Infelizmente, está aí, está no texto? Não está. Mas a nossa proximidade com Campina não favorece o desenvolvimento de comércio local. Por quê? Porque eu tenho opção, eu tenho proximidade. Quem é aposentado nem paga. Então, assim, comercialmente vai funcionar quando? Quando a nossa capacidade e potencial rural movimentar mais milhões. Aí o cara que tem dinheiro, eu vou em Campina nada, eu vou comprar do meu amigo aqui. Aí sim. Aí a gente começa a expandir, crescer. Assim como Queimadas fez, né, trazendo indústria para o município com a proximidade de Campina. Por que eu escolhi Queimadas? Por questão fiscal, por proximidade, por trânsito, por um bocado de coisa. PB, a lei que está se concluindo atrás do Atacadão, vai ter 60%, outra coisa que não está escrito aqui, né? Vai ter 60% do seu trecho, dá menos de 4 quilômetros só, da pista de Massaranduba para a BR-104. Mas 64% vai dar exatamente 2,5 km, do lado de Lagoa Seca. Será que o comércio não vai crescer por estar dentro de Campina Grande praticamente? Será que a gente não vai criar um novo povoado lá e as pessoas vão começar a migrar para lá e esquecer Lagoa Seca de novo? Né? Assim como a PB 099, que é uma tendência de novos pontos comerciais, de novas áreas residenciais, de tudo que ia acontecer aí para aquele lado, porque tem áreas, só o estado lá tem 150 hectares hoje. Então a gente tem que começar a pensar nisso aqui, porque às vezes a gente vai fazer um investimento na região tal, porque é necessário, mas vislumbrando um retorno mais rápido para poder fazer o outro depois. Será que não seria melhor esse investimento naquela área de crescimento, já pensando na questão, e aí, muito bem, o rapaz da Cagepa, imagina o esgoto lá, 2 km, 3 km daqui, como é que vem para a estação? Se a gente deixar começar a se criar da forma que foi construído, né? A gente vai contaminar o que lá? Era só essa observação. Mais alguém? Não? Vou ficar calado. Então, gente, próximo mês, hoje nós podemos estudar um pouco, né? Vocês viram quantas informações que nós obtivemos nas reuniões comunitárias. E a gente sempre comenta na Comissão de Gerenciamento e Planejamento que o que nós escolhemos nas reuniões comunitárias, eu acredito que não chega a 10% das informações relativas aos temas, né, do plano diretor que a gente precisa. E, por isso, no próximo mês, a gente vai sentar novamente. Nossa atividade vai ser... os membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento vão trazer outras informações complementares dentro dos mesmos temas que não foram percebidas ou deixaram de ser colocadas, né,
pela população nas reuniões comunitárias. E qual é o papel de vocês, que aqui estão hoje, e até passar para os outros que não estão presentes. Próxima reunião, vocês, junto conosco, enriquecermos ainda mais essas informações. Informações, por exemplo, que a ACOME sempre traz em todas as reuniões. E agora, não é que ele, mais uma vez, coloca. Então, isso a gente vai colocar no papel. Então, é muito importante que cada um que faz parte dessas comissões tenha o cuidado, como dever de casa, de começar a visualizar na região onde mora tanto o que tem de potencialidade e que não foi citado, lembre-se que o que está aqui é o que a comunidade falou, não é? Mas mesmo nós indo visitar as comunidades, nós, que eu falo da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, é evidente que a gente não vai ter condição de cobrir 100%. Então, por isso que vocês estão aqui, para trazer essas informações na reunião de agosto. Tá? Reunião de agosto, nós vamos trazer mais informações que colhemos nas visitas, nos estudos que foram feitos, e vocês também vão trazer outras informações para que a gente possa incrementar nesse arcabouço, né, de questões relativas aos 6 grupos, para que em setembro, a nossa perspectiva é de já começarmos a planejar as propostas. Então, diante dessas informações, o que é que nós vamos inserir no plano diretor, né? Para que na audiência pública, que a gente pretende, não sabemos se vai dar certo, realizar em outubro, a gente lá sim votar o que vai entrar no plano diretor. Mas aí vamos devagar, não é? Lembrando, em agosto a gente dá continuidade a esse estudo, vocês trarão mais informações, não esqueçam de fazer esse dever de casa, Vânia, lá na comunidade de Juraci Pailano, né? Gedeão, lá na comunidade do Floriano, Maricélia, na região do Oiti, Amaragi, ver o que é que tem lá, não é? E trazer para cá, Simone, Malvin, enfim, não vou citar mais nomes para não pecar por omissão. Todos aqui são pessoas muito responsáveis e eu tenho certeza que vão fazer esse trabalho. Para que isso, gente? Para que a gente possa, de fato, ter um plano diretor que dê conta, né? Dê conta da realidade de Lagoa Seca. Que possa, de fato, planejar o que a gente precisa para que esse município possa se desenvolver de forma ordenada, não é? Nos próximos 10 anos. São informações que a gente vai tendo nas reuniões que, por exemplo, eu fui ao aniversário lá da Goma Serrana e me surpreendi com a história, né? E a geração de emprego para tantas pessoas, exatamente o que o dono fala, né? De quantas toneladas, né? 150 toneladas de massa que é trabalhada isso semanalmente, isso é algo grandioso para o nosso município e que eu não tinha conhecimento. Então, é para isso que a gente está aqui, para trazer essas informações, mas será que falta alguma coisa para que esse comércio, né, essa indústria, ela possa gerar mais emprego e gerar mais renda? É isso que a gente vai discutir e inserir como proposta no nosso plano diretor. Então, é esse o dever de casa de todos nós. Esqueci de dizer uma coisa aqui, que a gente passa batido muitas das vezes. Vocês conhecem o Jardim Bianco, lá embaixo? Conhece a Aparecida? Está já morando lá, né? Beleza. Antes do Jardim existe a mesma lagoa, mas existia a drenagem. Vocês perceberam que a lagoa está no nível da pista? E já foi limpado a porta da drenagem. Cresceu a vegetação e a vegetação todo dia limpa, todo dia entope. Todo dia limpa, todo dia entope. Mas mesmo assim, sem a vegetação, a drenagem ficou insuficiente. Imagina se aquilo ali fosse dentro de um perímetro urbano propriamente dito.
E será, até passei lá para o síndico, e será que aquela água naquele nível, infiltrando levemente, devagar, embaixo do asfalto, com a pressão que está sendo submetida, porque do outro lado do asfalto tem uma barreira de 6 metros, será que futuramente, com carretas passando ali, a gente não vai ter desmoronamento do asfalto? Eu estou profetizando? Não, não estou. Mas talvez tenha sido um erro de cálculo, não é? Que tenha acontecido naquele trecho. Pior, embaixo onde tem um contorno, onde tem um pé de azeitona, quando estava fazendo aquela obra ali que eu acompanhei de perto, né? Eu já tinha interesse de ir para ali, aí você vai olhando para ver se não deixa defeito, né? Quando foi fazer aquelas barreiras de grama, eu digo, rapaz, não tem como segurar. Como é que vai segurar em 45 graus uma grama? Não, vamos colocar. Você não bota arbusto. Arbusto cresce rápido, enraiza e vai segurar o solo. Mas fica feio, né, doutora? Mas vai chegar uma hora que vai ter que fazer. Ou vai fazer um paredão, não é? Mas havia uma manilha ali, onde tem a azeitona. Havia mais uma manilha ali, drenando para outra lagoa. O que foi que a obra fez? Fechou a manilha. Então, dava suporte por um lado, mas tinha um escape. Hoje não tem mais. Vai provocar um problema. Imagina aquele asfalto hoje se rompendo. A gente está ilhado, literalmente. É do condomínio. Mas eu estou vindo da Bahia para Lagoa Seca. Eu quero saber de condomínio. Eu moro em Lagoa Seca, quero ir para Campinas. Vou arrodear pelo Alvinho. Vai arrodear como em obra? Porque não é uma obra que termina hoje. Vai pela Xando Marinho? Tem fluxo para carreta? Então, assim, é uma preocupação. Inclusive, eu procurei o DENIT, né, para ir lá, porque foi autorizado, teve projeto, teve aquilo tudo lá, para se ver uma solução daquilo ali, ver se acha onde era realmente a manilha anterior, bota uma máquinazinha daquela peba ali para ver se encontra ela, para a água drenar, porque vai causar um problema, né? Do mesmo modo, só para concluir, me permita o tempo aqui, eu estava conversando com o João aí, lembrei de uma coisa. Eu não sei se vocês concordam, qual é a opinião. Lá em São Paulo estão usando casas de 15 metros quadrados para tirar as pessoas das áreas de risco e colocar em casas de 15 metros quadrados, né? É um vão com uma pia, é um kitnet. Aí você tem que se posicionar de duas formas. A princípio, eu fiquei indignado. Eu digo, mas rapaz, isso é uma esculhambação. Quanto é que vai sair uma casinha dessa? A prefeitura deve estar roubando, que só a gota. Para você, pensa logo, não pensa? Pensa, gente. Desapropriou uma área para construir casa de 15 metros, com possibilidade de expansão. Tem um terreninho que dá para expandir futuramente, desde que seja de forma ordenada, né? Mas vamos se colocar no lugar da família que estava morando num barraco de 12 metros, com 5 pessoas, sem banheiro. Aí vê uma casa de alvenaria, com 3 metros a mais, telhado, piso de cerâmica. Meu amigo, aquilo ali é uma mansão. Então, olha a avaliação que a gente tem que fazer, muitas das vezes, uma política pública. Trazer uma casa residencial dessa para a Lagoa Seca, seria prudente? Qual o custo de 15 metros quadrados aí? Né? Quanto custaria para a prefeitura e a rapidez com que a gente alocaria essas pessoas? Mas é necessário hoje? Tem alguém nessa situação que realmente teria condições ou necessidade de ir para um lugar desse? Seria uma possibilidade? Casas de 30 metros, por exemplo? Vamos aumentar? 30 metros já cabe 2 quartinhos, já cabe isso, já cabe aquilo, não é um apartamento bem bacaninha? Será que seria viável a prefeitura, ao invés de gastar 70 mil, 80 mil numa casa, fazer 2 com o mesmo valor e abrigar 2 casas com possibilidade de expansão? É uma possibilidade? Se é uma possibilidade, onde seria? Onde seria? Segundo ponto, é possível. Onde nós desapropriaríamos uma área? Porque não tem área. Onde seria? Quanto de resíduo? Aloysio Campos. Aloysio Campos, 4 mil residências, 15 mil pessoas. Metade da população de Lagoa Seca num bairro novo. Vocês já foram lá? Estão vendo os problemas que tem lá? Ou não? Não tem escola suficiente, está longe do comércio. Não tem saúde suficiente, não tem chegada. E aí vai... E aí
olha que coisa estranha. O público criou uma alternativa e gerou um problema. E aí, quem é que vai resolver se é o problema do público? O público vai resolver como agora? Será que não seria mais interessante ter fracionado numa perspectiva de possibilidade? Claro, a gente está levantando possibilidade. Não seria mais viável fazer 8 loteamentos de 500 casas? Não sei. Eu acho que é isso que a gente queria escutar das pessoas. Infelizmente, a minha leitura, é isso que eu queria dizer, né, por isso que eu levantei essas possibilidades. Quando eu fiz a leitura dali, lembrando das audiências, que o povo estava dizendo, está faltando a luz no poste. Você chegou aqui como? A ladeira estava... O médico está faltando 2 dias por semana. Eu digo, gente, a gente está falando de 10 anos, gente. Vocês estão falando de ontem. Porque uma lâmpada, talvez, antes da gente sair daqui, a gente liga e o cabo vem botar. Então, assim, eu fiquei muito... claro que a gente já esperava que a população não entendesse. Mas aí vai ter um esforço muito grande agora de todo mundo para poder colocar ali o que vale. Porque disso aí, sou sincero de dizer, disso aí não se aproveita 15%. Você vai botar isso no plano diretor? Energia solar, melhoria como estava falando aqui, melhoria da iluminação, porque a lâmpada que custa R$500, ela dura 5 anos. A lâmpada que dura 30 só dura 3 meses. Vamos fazer a conta, é mais viável botar a lâmpada de R$500. Aí, beleza, isso é economia. Vai mexer com o financeiro? Vai mexer com... Vai. Mas as coisas... Gente, eu não sei não. Mas, enfim, vamos trabalhar, né? Enfim, é muito trabalho para a gente, né? A gente conversa isso lá na comissão de gerenciamento e planejamento, que as questões suscitadas pela população são pequenas, né? Exatamente. Então, agora a gente tem que, de fato, ver o que é plano diretor para 10 anos, Lagoa Seca, né? E aí a responsabilidade sobrecai sobre todos nós. Então, por isso, devolvo novamente para vocês. Vamos olhar nas comunidades o que, de fato, nós temos, qual é a realidade que nós temos, o que é que nós precisamos. Lembrem-se, segunda etapa, o que temos. Terceira, o que queremos para os próximos 10 anos. Está na nossa mão. Vai entrar. Vai entrar, com certeza. A questão do cemitério de Genipapo. Eu brigava, estava lutando, mas desisti. Porque depois do plano diretor, eu acordei. Que é mais importante no cemitério, no Alvinho, surgiu agora uma hipótese do Floriano. Porque Genipapo, na administração de Gilvando Carneiro, foi ampliado. Brigou na de doutor Edivardo, se cogitou na de Tadeu, voltou à tona na de Fábio, continua na administração do Andalva. E daqui a 10 anos, não vai ter que brigar de novo pelo mesmo cemitério, se é mais importante fazer outro? Aí, na verdade, nós temos uma ata registrada, já apresentei a senha digital à Receita Federal e ao INSS, e a gente vai cobrar da Prefeitura, com a associação e as comunidades que lá estavam presentes, o presidente da Câmara e o prefeito atual, Fábio Ramalho, que hoje é deputado, para a gente já buscar viabilizar uma nova área. Porque lá foi votado e foi aprovado. Mas, na verdade, não está morto, isso não é vulcão adormecido. Vamos desativar para ativar em outra comunidade. Por quê? Daqui a 10 anos corre o risco de ter outro plano diretor. E vai voltar o mesmo assunto. Então, a hora é agora da gente já deixar os pingos nos is para que esse cemitério surja em outra comunidade e deixe Genipapo como está. Porque se a gente for brigar por reforma, não vai sair nem a reforma nem um novo cemitério. E daqui a 10 anos não vai atender. E esse ponto eu pedi a Mariana não está hoje aqui, porque ela teve que viajar ao Acre, está chegando hoje à noite. Mas pedi para que ela mandasse, junho mesmo, levou o Cleiton, né,
também levou os estagiários do curso de arquitetura que está nos assessorando nesse trabalho para visitar todos os cemitérios, justamente para que, tecnicamente, eles, juntamente com Mariana, apresentem propostas técnicas para que a gente possa inserir no plano diretor. Para que a gente não possa dizer, vamos fazer isso, só porque a gente quer que seja feito. É diferente de um estudo técnico que, de fato, mostre, né, o que é necessário fazer para solucionar esse problema. Então, esse ponto aí já foi solicitado e, com certeza, será trazido para cá, né, para que a gente possa aprovar o que vai ser inserido no plano diretor com relação a isso. Informar a vocês que nós já estamos planejando para os próximos dias, né, outras atividades. Vamos conversar com os artesãos do município, vamos marcar uma reunião. Então, o que a gente quer agora é ouvir outras categorias, né, que não foram ouvidas, os artesãos, os comerciantes. Vamos conversar, hoje não está aqui Fabiana nem Nelson, mas vamos agendar uma reunião para conversar com os presidentes das associações rurais, ou até mesmo os agricultores. Isso aí vamos ver com o pessoal lá do sindicato, para que a gente possa discutir o que eles acham, né, que é interessante para melhorar a qualidade do trabalho dos agricultores e, logicamente, a gente poder fazer algo para resgatar a agricultura, né, a produção agrícola do nosso município. Porque eu vindo aqui Iacome falar desses 2 milhões, né, tanto da goma quanto aqui da produção de hortifrutis, e eu fico me questionando, isso é um questionamento meu próprio. Eu vou ao sítio, que é a região de cima, que é o sítio nosso, de nossa família, e faz dó a gente se deslocar até aquelas localidades ali de Almeida, Pai Domingos, Genipapo, Alvinho, onde a gente não vê mais os sítios que antes eram grandes produtores, e hoje está lá apenas a terra cheia de mato. Faz dó, né? Quando eu vou lá e vejo, meu Deus, isso antigamente, na minha infância, né, aquilo tudo era cheio de plantações, de mandioca, macaxeira, batata doce. Hoje não tem mais, gente. Então, o que fazer para que esse povo volte a produzir? E, claro, que aquelas pessoas não estão nem... Eu conheço, e não trabalham mais porque está todo mundo milionário. Não é. Está faltando alguma coisa. E é claro que a gente tem que discutir isso. Como é que um município onde 2/3 da população vive na zona rural, né, e que está produzindo, eu conversei com Jocélio, aqui da região aqui do Mineiro, que tem a hidroponia, né, e ele disse que ele não dá mais conta para atender aos clientes dele, ele tem que comprar. E como é que o povo não quer mais trabalhar na agricultura, né? Em outras, a mandioca que Iaco me coloca aqui, que é necessária, e lá no dia que eu fui o aniversário da Goma Serrana foi colocado, compra mandioca de fora, porque aqui não tem. Como é que o povo que produzia não trabalha mais? Então, são questões como essas que precisam ser discutidas e, pelo menos, sugeridos, né, alguns programas, não sei o que é que está faltando, para que esse povo volte a produzir e o município, claro, crescer também nessa área. Mas, enfim, a gente vai conversar sobre essas questões futuramente. Agradecer mais uma vez a todos vocês. A gente tem agora um coffee break, né, para os que esperaram. E vamos fazer logo a foto, né, a foto oficial que a gente faz todo mês para ficar registrado. E depois a gente vai lá para o salão da parte de trás da Câmara para o nosso coffee break. Então, muito obrigado e à próxima reunião, se Deus quiser.